Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 119, dia 29 de novembro de 2023. De quem é o Filho Cristo? Lucas capítulo 20, do versículo 41 ao versículo 47. E ele lhes disse: como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E, ouvindo-o todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretextos longas orações. Estes receberão maior condenação. Lucas 20, 41, 47. Vamos observar nesta passagem que testemunho impressionante da divindade de Cristo. O livro dos Salmos contém. Lemos que depois de responder pacientemente aos ataques de seus inimigos, nosso Senhor, por sua vez, faz uma pergunta a eles. Ele pede que expliquem uma expressão no Salmo 110, onde Davi fala do Messias como seu Senhor. Para esta pergunta, os escribas não puderam encontrar resposta. Eles não viram a poderosa verdade que o Messias deveria ser Deus tanto quanto homem, e que enquanto homem ele deveria ser o filho de Davi, como Deus ele deveria ser o Senhor de Davi. Sua ignorância das Escrituras foi assim exposta diante de todo o povo. Professando-se instrutores de outros e possuidores da chave do conhecimento, eles se mostraram incapazes de explicar o que suas próprias Escrituras continham. Podemos muito bem acreditar que de todas as derrotas que os inimigos maliciosos de Nosso Senhor enfrentaram, nenhuma os irritou mais do que isso. Nada envergonha tanto o orgulho do homem ou da mulher como ser publicamente provado ignorante daquilo que eles imaginam ser seu próprio departamento particular de conhecimento. Provavelmente temos pouca ideia de quanta verdade profunda está contida no livro de Salmos. Nenhuma parte da Bíblia talvez seja mais conhecida na terra e na letra, e nenhuma tão pouco compreendida no espírito. Erramos muito se supusermos que não passa de um registro de sentimentos de Davi, da experiência de Davi, dos louvores de Davi e das orações de Davi. A mão que segurava a caneta era geralmente a de Davi, mas o assunto era muitas vezes algo muito mais profundo e mais elevado do que a história do filho de Jessé. O livro dos Salmos, em uma palavra, é um livro cheio de Cristo. Cristo sofrendo, Cristo em humilhação, Cristo morrendo, Cristo ressuscitando, Cristo vindo pela segunda vez, Cristo reinando sobre todos. Ambos os adventos de Cristo estão aqui. O advento do sofrimento para carregar a cruz e o advento do poder para usar a coroa. Ambos os reinos de Cristo estão aqui. O reino da graça, durante a qual os eleitos são reunidos, e o reino da glória, quando toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. Leiamos sempre os Salmos com particular reverência. Digamos a nós mesmos enquanto lemos: um maior do que Davi está aqui. A observação feita agora aplica-se mais ou menos a toda a Bíblia. Há uma plenitude em todo o livro que é uma forte prova de sua inspiração. Quanto mais o lermos, mais ele parece conter. Todos os outros livros tornam-se puídos, se forem lidos constantemente. Seus pontos fracos e sua superficialidade tornam-se mais aparente a cada ano. A Bíblia sozinha parece mais ampla, mais profunda e mais completa, quanto mais frequentemente é estudada. Nós temos necessidade de procurar significados alegóricos e místicos.
As novas verdades que constantemente surgirão diante de nossos olhos são simples, claras e claras. De tais verdades, a Bíblia é uma mina inesgotável. Nada pode explicar isso, mas o grande fato é que a Bíblia é a palavra, não do homem, mas de Deus. Observemos em segundo lugar, nesta passagem, quão abominável é a hipocrisia aos olhos de Cristo. É-nos dito que, na presença de todo o povo, Jesus disse a seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar com roupas esvoaçantes e gostam de ser saudados nas praças e ter os assentos mais importantes nas sinagogas e nos lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para ostentação, fazem longas orações. Este foi um aviso ousado e notável. Foi uma denúncia pública. Devemos lembrar de homens que se sentavam na cadeira de Moisés e eram os mestres reconhecidos do povo judeu. Ensina-nos claramente que pode haver momentos em que o pecado de pessoas em altos lugares religiosos torna um dever positivo protestar publicamente contra eles. Mostra-nos que é possível falar e não desprezar a autoridade. Nenhum pecado parece ser considerado por Cristo mais pecaminoso do que a hipocrisia. Ninguém certamente tirou de seus lábios uma condenação tão frequente, forte e fulminante durante todo o curso de seu ministério. Ele estava sempre cheio de misericórdia e compaixão pelo principal dos pecadores. Não havia cólera nele. Quando viu Zaqueu, o ladrão penitente, Mateus, o cobrador de impostos, Saul, o perseguidor, e a mulher pecadora na casa de Simão. Mas quando ele viu escribas e fariseus vestindo um mero santo de religião e fingindo grande santidade externa, enquanto seus corações estavam cheios de maldade, sua alma justa parece estar cheia de indignação. 8 vezes em um capítulo, Mateus 23, nós o encontramos dizendo: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas! Não esqueçamos que o Senhor Jesus nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que quer que sejamos na religião, sejamos verdadeiros. Por mais fracos que seja a nossa fé, esperança, amor e obediência, vejamos que sejam reais, genuínos e sinceros. Abominemos a própria ideia de encenação e o uso de máscaras em nosso cristianismo. De qualquer forma, sejamos genuínos. Observemos por último nesta passagem que haverá graus de condenação e miséria no inferno. As palavras de nosso Senhor são distintas e expressas. Ele diz daqueles que vivem e morrem hipócritas. Tais homens receberão maior condenação. O assunto aberto nestas palavras é profundamente doloroso. A realidade e a eternidade do castigo futuro estão entre as grandes verdades fundamentais da religião bíblica, sobre as quais é difícil pensar sem estremecer. Mas é bom ter tudo o que a Bíblia ensina sobre o céu e o inferno firmemente fixado em nossas mentes. A Bíblia ensina distintamente que haverá graus de glória no céu. Ensina com não menos clareza, tanto aqui como em outros lugares, que haverá graus de miséria no inferno. Quem afinal são aqueles que finalmente receberão a condenação? Este é o ponto prático que mais nos preocupa. Todos os que não vierem a Cristo, todos os que não conhecem a Deus, todos os que não obedecem ao Evangelho, todos os que se recusam a se arrepender, todos os que continuam na iniquidade, todos esses serão finalmente condenados. Eles colherão conforme semearam. Deus não quer sua ruína eterna, mas se eles não ouvirem sua voz, eles devem morrer em seus pecados. Mas entre aqueles que são condenados,
quem receberá a condenação mais pesada? Não cairá sobre os pagãos que nunca ouviram a verdade? Não recairá sobre brasileiros ignorantes e negligenciados, cujas almas, embora afundadas em devassidão, nenhum homem e mulher se importou? Ele cairá sobre aqueles que tiveram grande luz e conhecimento, mas não fizeram uso adequado dele. Ela cairá sobre aqueles que professaram grande santidade e religiosidade, mas na realidade se apegaram aos seus pecados. Em uma palavra, o hipócrita terá o lugar mais baixo no inferno. Estas são coisas terríveis, mas são verdadeiras. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, hoje, sempre, eternamente. Obrigado. Amém.